Então vamos entrar logo no assunto. Muito bem, desde o início da década de 90, eu comecei a reparar que algumas coisas muito estranhas estavam acontecendo no Brasil. E à medida que fui investigando essas coisas, eu vi que elas já estavam acontecendo desde muito antes disso aí, desde pelo menos a década de 60. Durante o período militar, nós observamos que, enquanto a esquerda se refazia da pancada recebida e se articulava numa nova estratégia, de acordo com os cânones do Antônio Gramsci, o governo militar não sabia de absolutamente nada, não prestou a mais mínima atenção no que estava acontecendo e durante 20 anos permaneceu impávido colosso, achando que estava por cima da carne seca, até que de repente viu que estava pisando em terreno minado e foi uma debandada, tudo quanto é general querendo ir para casa o mais rápido possível. Na fase seguinte, houve aquele fenômeno que eu documentei no livro Imbecil Coletivo, que é da total destruição da alta cultura no Brasil. Na época ela ainda subsistia, mas todos os seus melhores representantes eram nonagenários. Então era de se prever que a coisa iria terminar em breve, como de fato terminou. Né? Se você comparar assim, a lista de grandes escritores que o Brasil tinha na década de 50 e 60 e o que veio depois, é um negócio devastador, um fenômeno como nunca se viu no mundo. Mais adiante começou este crescimento extraordinário do banditismo e da violência assassina, chegando a 70 mil assassinatos por ano, sem que houvesse um único debate a respeito em toda a grande mídia. Houve o fenômeno da total destruição da educação brasileira, onde os nossos alunos do ensino secundário sistematicamente tiravam os últimos lugares nos testes internacionais e também não havia nenhum debate na mídia. E assim por diante, várias coisas esquisitas que mostravam um hiato, uma defasagem, um abismo entre o que estava se passando e o reflexo disso na consciência nacional. A consciência parecia estar completamente morta, né? O corpo do país estava sofrendo e a sua mente não estava reparando em absolutamente nada. E tudo isso, toda esta lista de fenômenos são coisas inéditas. Né? O fenômeno do Foro de São Paulo também, que estava se formando, que era a maior organização política que já existiu na América Latina, estava se formando e conquistando um país atrás do outro, e, ao mesmo tempo, a mídia ou fazia que não via ou negava taxativamente que a coisa sequer existisse. Não é isso? E só passou a admitir a existência do órgão quando o próprio Lula fez 2 discursos reconhecendo todo o papel, o trabalho desenvolvido no Foro de São Paulo, né, declarando, inclusive, fomos nós que colocamos o companheiro Chaves na presidência e coisas desse tipo. Né? Daí, aos poucos, começaram a tomar alguma consciência e quando veio, finalmente, o vídeo do 3º Congresso do Partido, onde o PT reconhecia o Foro de São Paulo como comando estratégico da esquerda na América Latina. Bom, aí não deu para esconder mais, mas mesmo assim ainda vieram tentativas de minimizar. Então, eu falo, bom, a coisa está muito grave, porque quando você vê um sujeito que ele está desempregado, doente, a mulher dele fugiu, o cachorro morreu, ele perdeu a casa, o carro quebrou, né? E ele está aparentemente normal e tranquilo, é porque ele está maluco, tá certo? Então, é claro que o país estava doido nesse sentido e alguma coisa precisava ser feita. Bem, já desde antes dos anos 90, eu me preocupava com este problema, vamos dizer, da ciência política. O que eu notava é que todos os grandes representantes, tanto da filosofia política quanto da ciência política na modernidade, todos eles, Maquiavel, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau, Kant, Hegel, Marx, até o próprio Nietzsche, todos eles raciocinavam sempre com base numa ideia de sociedade ideal a ser alcançada no futuro. E a partir deste modelo da sociedade ideal, então, aí diagnosticavam o que estava se fazendo por contraste com aquela sociedade totalmente imaginária. É claro que isso introduzia, vamos dizer, uma distorção completa no quadro, porque, veja, se você não consegue nem mesmo obter primeiro uma visão clara, estruturada e detalhada da sociedade existente, cujos dados estão na sua frente, estão fisicamente visíveis, como é que você vai conceber uma sociedade que só existe na sua mente? Claro, então a imagem da sociedade futura é um negócio esquemático, resumido, sumário. Né? Karl Marx acho que não chegou a escrever 30 linhas sobre como seria o comunismo. Né? E todos esses, então,
acreditavam nesta imagem vaga e sumária de uma sociedade futura, tomando-a como régua de medida para aferir o que está acontecendo na sociedade presente. Então, isso é uma inversão. Em vez de você tentar sondar o desconhecido pelo conhecido, você estava fazendo o contrário, estava sondando o conhecido pelo desconhecido. É claro que isso nunca podia dar certo. E isso era uma coisa tão disseminada entre os pensadores políticos que eu cheguei à conclusão, falava, todo esse negócio está viciado desde o começo. E quando surge a ideia mais propriamente de ciência política, entre o século XIX e XX, ela não muda, ela não se cura desse vício, ela apenas acrescenta a esse vício o uso de alguns procedimentos cognitivos das ciências naturais, estatística, medição, etc, etc. Então não adianta, absolutamente não adianta nada, porque você está pegando uma fantasia e medindo uma fantasia. Houve um livro publicado aqui nos Estados Unidos uns anos atrás, testando a ciência política, onde se perguntava aos cientistas mais destacados, cientistas políticos, mais de uma centena deles, se pedia algumas previsões sobre os desenvolvimentos possíveis da situação nos próximos anos, e 98% deles erraram da maneira mais escandalosa. Então é a mesma coisa de perguntar, para que serve essa ciência? Para absolutamente nada. Isso aí é um cabide de emprego, isso é bom para um monte de picareta, tagarela, tá certo? Isto quando ela própria não serve de instrumento para enganar a população. Não é isso? Então eu falo, bom, esse negócio está muito mal parado, nós temos que consertar esta coisa. Então, algumas decisões cognitivas era preciso tomar. A primeira decisão era declarar taxativamente, eu não sei como é a sociedade melhor do futuro. Eu não sei, Maquiavel também não sabia, Kant também não sabia, Rousseau também não sabia, só que eu estou declarando. Eu não sei como a sociedade deve ser e muito menos como ela será daqui 50, 100 ou 200 anos. Segunda decisão, eu não sei para onde a história está indo. E eu fiquei muito contente quando eu li no Eric Voegelin a observação de que não podemos saber o sentido da história porque não sabemos quando ela vai terminar. É evidente que você pode, por exemplo, perceber o sentido de uma peça de teatro, de um romance, porque ele tem um fim. Tá certo? E a história, quando não sabemos a data do fim do mundo, então não podemos saber qual é o sentido da história. Parece uma observação bastante óbvia. Então, eu não sei qual é a sociedade melhor, eu não sei como ela será quando vier e se vier, e eu não sei qual é o sentido da história. Item 1. Então, essa é a primeira decisão.